1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, e verso de número 2, diz assim: Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da operosidade da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Queridos, estamos chegando na reta final desse ciclo de mensagens, ou desse apunhado de mensagens que nós nos propusemos em falar, em tratar. Eu não sei bem ao certo quando foi que começamos a falar sobre o tema e o futuro. Eu só sei que esta é a 8ª mensagem que nós estamos falando sobre esse tema, tentando destrinchar. Sabemos que o objetivo é pegar as cartas que Paulo escreve a determinadas igrejas no Novo Testamento, e sabemos também que Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento. Paulo, inspirado por Deus, então instrui essas igrejas com amor, como um pai, também como um pastor. E nós temos tentado contextualizar aquilo que Paulo escreve naquela época, para aquelas culturas, tentado contextualizar, trazer para nós, para entendermos um pouco da nossa mecânica, da nossa peregrinação de fé, para que assim nós possamos então projetar um futuro para a igreja, como um todo, de modo geral, e até mesmo de modo individual. Então estamos chegando no final desta série de mensagens intituladas E o Futuro. Domingo que vem, nós queremos terminar, eu quero terminar, terminarei no domingo na parte da noite, aproveitando o batismo que teremos, e também a inserção de novos membros que nós receberemos no domingo à noite, no próximo domingo, e terminando também esta série de mensagens. A bola da vez é a carta destinada à igreja em Tessalônica. E quando falamos sobre os Tessalonicenses, quando falamos sobre a cidade de Tessalônica, diferentemente de outras cidades que Paulo visitou, que Paulo andou, que Paulo peregrinou, que Paulo trabalhou, diferentemente de outras cidades que estão em ruínas, destruídas e foram extintas, Tessalônica subsiste até hoje, no mesmo lugar. Então, se um dia você tiver a disponibilidade de ir à Grécia, você pode visitar a cidade de Tessalônica. A diferença é que, comparada a Tessalônica na época de Paulo, hoje ela é uma grande metrópole, bem movimentada, bem atraente. E esta cidade, ela foi invadida em diferentes períodos do tempo por diferentes impérios, como por exemplo, Roma antiga invadiu Tessalônica e a destruiu. Os sarracenos, ou os árabes, invadiram Tessalônica e a destruiu. Os normandos invadiram Tessalônica e a destruiu. Os turcos. E por último, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos também os nazistas invadindo a cidade de Tessalônica e também a destruindo. Então, todas as vezes que ela foi destruída, ela também foi reconstruída. Quando Paulo escreve essa carta, a carta destinada à igreja em Tessalônica, essa igreja era uma igreja nova, tinha pouco tempo de existência, era uma igreja aguerrida, e por aguerrido, eu quero dizer aquela pessoa pronto para a guerra. Por exemplo, se você pega um bombeiro, por mais que ele esteja na base, por mais que ele esteja ali no seu momento suposto de descanso, qualquer menor sinal de chamada, ele está pronto para guerrear contra o inimigo, que seria em tese o fogo ou alguma coisa que aconteceu. Uma igreja aguerrida é uma igreja pronta para a batalha. Então, quando Deus surge ou permite uma igreja de adolescente, e nós vamos então falar com determinadas pessoas, e o exemplo aqui é pastor Tarcísio e pastora Cíntia, eles não podem dizer para mim assim: não estamos preparados. O cristão tem que estar preparado. O cristão vai no hospital, tem que estar preparado. O cristão está no transporte público, tem que estar preparado. O cristão está na faculdade, tem que estar preparado. Cristão não fica despreparado. Cristão está pronto. Ao menor sinal de alarme, de perigo, esse cristão veste a sua armadura e parte para a guerra. Isto é uma igreja aguerrida. Então, quem era Tessalônica? Era uma igreja nova.
Entretanto, uma igreja cheia de fé, era uma igreja vívida e também uma igreja aguerrida. Nas recentes escavações arqueológicas que foram feitas na cidade de Tessalônica, descobriu-se ali um cemitério antigo e tinha uma lápide. Nessa lápide que foi descoberta, estava uma expressão: sem esperança. O que é muito contraditório, esta parte da escavação, quando comparado ao que Paulo escreve aos Tessalonicenses, pois o tema principal da primeira carta aos Tessalonicenses é justamente o fato da esperança, o fator esperança. O que é que Paulo aborda? Paulo aborda a esperança. E por que Paulo fala sobre esperança na primeira carta aos Tessalonicenses? Porque o contexto histórico, social, cultural de Tessalônica, enquanto Paulo está escrevendo essa carta destinada a ele, baseia-se em dois pilares. Tem duas características fundamentais de identificação. E a primeira característica, quando Paulo está escrevendo essa carta para lá, é a perseguição. A igreja em Tessalônica vivia uma intensa perseguição, assim como a cidade de Tessalônica também vivia uma intensa perseguição. A cidade era perseguida por Roma, e os cristãos eram duplamente perseguidos, pelos romanos e pelos próprios tessalonicenses que não eram cristãos. Ser cristão era alvo de chacota, ser cristão era alvo de vitupério, ser cristão era alvo de ataques no meio da rua, ser cristão era alvo de apedrejamento e morte no meio da rua. Os bens e as propriedades dos cristãos em Tessalônica eram confiscados, eram retirados, eram usurpados. Os cristãos viviam numa miséria, e é dentro desse cenário de perseguição, onde Paulo está escrevendo a carta, que essa igreja ela nasce no meio de um fogo cruzado. Ela já é chamada à existência dentro de um elemento do fogo cruzado. Entretanto, esta mesma igreja que nasce nesse fogo, é uma igreja de fé, uma igreja vívida, uma igreja aguerrida. Entretanto, quando colocamos a perseguição dentro do degrau ou do universo das provações, pois quando falamos sobre provação, temos inúmeros tipos de provações, inúmeros tipos de perseguições, inúmeros tipos de tribulações. Então a perseguição está aí no meio. E quando falamos de perseguição no sentido de provação e tribulação, nós vamos ver que a perseguição, a provação, a tribulação, tudo isso cansa. Eu não sei você dentro do seu contexto histórico de guerra, eu não sei você dentro do seu universo de guerra, de batalha que você trava, mas você chama isso de provação, você chama isso de tribulação. E se você chama isso de provação, de tribulação ou de perseguição, não importa a nomenclatura, mas é algo que custa, que dá trabalho. Você sabe que este elemento elimina as suas forças, você sabe que este elemento tira a esperança da fé, você sabe que esse elemento de provação, de tribulação cansa. Então é dentro deste cenário, por mais que seja uma igreja vívida, cheia de fé, ainda assim, a igreja de Tessalônica estava dentro de um contexto de perseguição que cansa, ela estava cansada da vida. A segunda característica, quando Paulo escreve a igreja de Tessalônica, é que o contexto da igreja, o contexto da cidade, era de uma degradação social. E quando falamos de degradação social, estou falando de sociabilidade, de se socializar. E nós somos, por essência, seres sociáveis. Até mesmo aqueles que se autodenominam introvertidos, aqueles que são acanhados, independentemente de tudo isso, todos nós somos seres sociáveis. E a sociabilidade que eu estou falando aqui, não é aquela sociabilidade ou socialização em que você tem aquele tipo de pessoa, porque toda família tem, que se dá bem em qualquer lugar. Eu não sei se você conhece esse tipo de gente, se na tua família tem, mas acredito que sim. Onde chega, faz amizade, conversa. O teu amigo torna-se mais amigo daquela pessoa que você apresentou, porque aquela pessoa é carismática.
Aquela pessoa, ela chama atenção, aquela pessoa, ela é atraente no sentido de alegria, de sorriso, de euforia. Então não é esse tipo de socialização ou sociabilidade que eu estou falando. Eu estou falando de uma socialização, uma sociabilidade obrigatória. Nós já nascemos dentro de um contexto social. Eu sugiro, pastor Sandro, abrir as portas, tá? Que eu estou vendo que os irmãos estão se abanando. Abre as portas, por favor, eu acho que vai ser melhor. Ainda não podemos, porque é muito caro a gente fazer um planejamento de ar-condicionado para cá, mas abre as portas, deixa ventilar. Enfim, quando eu falo de sociabilidade, eu estou falando de um contexto sociável obrigatório. E por que é obrigatório? Porque você e eu já nascemos dentro de um contexto social. E em tese, por obrigação, temos que nos relacionar, temos que nos socializar, porque já nascemos dentro de um contexto social. Isso é tão verdade que você e eu, nós vivemos dentro de uma partícula da sociedade. E essa partícula da sociedade se chama família. E viver em família não é fácil. Viver em família é difícil. E por que é difícil? Porque para você encontrar um ponto de equilíbrio entre as diferentes personalidades e individualidades é um desafio, é difícil. Agora vamos colocar isso à potência infinita, levando isso para o convívio social. Se é difícil conviver na família, o que diria então conviver na sociedade? Sabemos que é complicado, o trânsito é complicado, a folga no trânsito de determinados motoristas é complicado, a má educação de determinados funcionários, de determinados estabelecimentos é complicado. Então viver em sociedade não é fácil. Agora vamos acrescentar ainda, porque nós elevamos a potência infinita, vamos acrescentar a violência. Vamos acrescentar a corrupção. Vamos acrescentar a saturação sexual. Hoje tudo visível, tudo patente, tudo muito fácil pelas redes sociais. Você não consegue se livrar do elemento da sexualidade. Existe sim ali uma demanda e uma investida pesada nesta área, em todos os aspectos, em todos os sentidos, dentro das redes sociais. Então, quando nós colocamos a dificuldade de viver em família, levamos isso para a sociedade, e essa degradação social, assim como a perseguição e qualquer outro tipo de provação, isso também cansa. Viver dentro de um contexto confuso, inquieto, dentro de um contexto que não há paz, dentro de um contexto que não há alegria, só há reclamação, só há murmuração, só há gente agitada. Seja sincero com você mesmo, irmão, não cansa viver dentro desse contexto, dessa rotina? É uma fadiga crônica, que vai tirando o prazer da vida. E a vida de um cristão, quando ele está nesse estado de canseira, por causa de tudo isso que eu acabei de falar, a vida do cristão me parece que ela não fica atraente. Por que ela ficaria atraente se você, que é a esperança do mundo, a luz do mundo, está cansada tão quanto o mundo? Ou está perdido tão quanto o mundo? Então a vida de um cristão, ela não parece atraente, porque estamos nos empurrando, estamos rastejando. Eu não sei se os irmãos já repararam, mas parece que nós vivemos em prol do final de semana, ou em prol do feriado, ou em prol de dezembro, ou em prol de julho, ou em prol de janeiro, ou em prol do carnaval, porque a gente não vê a hora de um momento de descanso. Nós estamos fadigados, nós estamos cansados, nós estamos saturados. E é dentro desse contexto que Paulo então vai escrever a carta aos Tessalonicenses, porque a igreja estava cansada, assim como eu e você, Tessalônica, estava cansada, vivendo dentro de um ambiente, percebendo a degradação, a violência, a corrupção, tendo a não esperança de uma melhora. E quando você e eu estamos nesse patamar de canseira, talvez nós cristãos, e falando do universo cristão, surge um pensamento comunal,
Surge um pensamento comum a todos, quando estamos nessa perseguição, provação, tribulação que parece que não acaba. Então todos nós cristãos pensamos uma única coisa em um determinado momento dessa provação. E o pensamento ele é esboçado. Quando não é esboçado para nós mesmos, nós esboçamos em um determinado momento para a família, ou quem está ao nosso lado. E nós esboçamos o pensamento dizendo: volta Jesus, não dá mais. Esse mundo não dá mais, está confuso, está estranho, está difícil de viver nesse mundo. Volta, Jesus. Esse pensamento que talvez você já esboçou por causa dos mesmos motivos de canseira. Este pensamento pairou na igreja em Tessalônica pela canseira da perseguição, da provação, da degradação da sociedade. Eles pensam e anseiam mais do que nunca, só existe uma solução. Eu não vou tirar a minha vida, e nós temos que viver, só que está difícil de viver. Então, como eu sou cristão, eu vou começar a pedir para Jesus voltar. Só que existe um problema. O problema é que a igreja em Tessalônica não sabia como é que aconteceria o retorno do Cristo. E eles acreditavam que Jesus viria ainda dentro da vida deles. Eles iriam enxergar. Era o alimento que eles encontraram para poder tirar forças e continuar vivo dentro de uma sociedade degradante. Então Paulo, conhecendo o ambiente, porque Paulo funda a igreja em Tessalônica, depois que sai de Filipos, ele começa a explicar como essas coisas vão acontecer no retorno do Cristo. E Paulo então diz em 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeçais, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo percebe que a igreja está cansada. Então Paulo vai tentar resgatar a esperança, dando a certeza de que Cristo vai voltar. Não se preocupa, Ele vai voltar. Está cansativo, está um calor escaldante, uma aflição, uma ansiedade, uma angústia, mas você e eu, nós temos uma esperança. Jesus, Ele vai voltar. É o que Paulo escreve aos Tessalonicenses. E depois Paulo tenta resgatar novamente a esperança, trazendo um novo consolo. E Paulo diz assim, se você tem um ente querido, se você tem um filho, um tio, uma tia, um avô, alguém que foi vítima da corrupção, a vítima de uma bala perdida, vítima da violência de um modo geral, se você tem uma vítima, e essa vítima, ela chama a tua atenção, desperta o teu interesse, você ama e não está mais presente, mas faz falta, você também tem uma esperança. Do mesmo jeito que Ele ressuscitou, Ele vai trazer de volta essa pessoa que você tanto ama, porque nele está contida a vida, e a morte não pode reter Ele, e todos os que com Ele estão, possuem vida eterna. Paulo escreve isso em Tessalonicenses 4,14, quando ele diz, 1 Tessalonicenses 4,14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, o Pai, Ele vai trazer de volta. Você vai ver aquela pessoa, abraçar aquela pessoa que você tanto ama, vai estar ao teu lado. Então, onde é que Paulo tenta resgatar a esperança? Paulo resgata a esperança da igreja em Tessalônica, pautada na segurança. A segurança de que Ele voltará.
A segurança de que nós vamos ver pessoas que amamos que dormiram com Ele. E a segurança de que você e eu, se nós estivermos vivos, seremos arrebatados. Mas se dormirmos também como os nossos entes queridos, então nós seremos ressuscitados. Ou seja, a vitória da igreja, a esperança da igreja é certa. Por isso que Paulo, ele finaliza o seu raciocínio em 1 Tessalonicenses 4,18, dizendo assim, portanto, irmãos, em meio à perseguição, em meio à calúnia, em meio à provação, em meio à tribulação, em meio a tantos problemas que nós passamos, que minam as nossas forças, portanto, consolai-vos com estas palavras, a esperança, Jesus Cristo vive e venceu a morte. A esperança para a igreja. A morte não poderá assegurar os filhos de Deus. Mas aqui surge uma pergunta, surge uma dúvida. Enquanto Cristo não volta, como deve ser o procedimento de um cristão? Enquanto Cristo não volta, como deve ser a vivência de uma igreja? Como a igreja deve se comportar? Como um cristão deve viver enquanto Cristo não volta? E Paulo então começa a trazer essas recomendações à igreja de Tessalônica, como deve ser o meu procedimento, o teu procedimento, dentro dessas provações, como devemos viver. E Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo de número 1, verso de número 2, primeiro, a conduta de um cristão e de uma igreja, enquanto Cristo não volta, deve ser com uma fé operante. 1 Tessalonicenses 1, 2 diz, lembrando-nos sem cessar da operosidade da vossa fé. Irmãos, entenda uma coisa, a fé cristã não é teoria. Nós podemos sim falar sobre a fé, nós podemos até ter um culto intitulado culto fé, que não há problema nisso. Nós podemos teorizar sobre a fé, nós podemos escrever sobre a fé, nós podemos discorrer sobre a fé, mas a fé cristã, muito mais do que discorrida, escrita, ela tem que ser vivida, ela tem que ser experimentada, ela tem que ser compartilhada. A fé de um cristão, ela não é teoria, a fé de um cristão é praxis, é prática. Então, se você acredita que Deus cura, ore para Deus curar. Se você acredita que Deus consola, visita quem precisa de um consolo. Se você acredita que teremos uma igreja de adolescente forte, invista em nossos adolescentes com tempo, com aconselhamento, com dinheiro, com recursos, auxilie. Isso é fé. Muito mais do que uma teoria, ela é vivenciada, ela é demonstrada. Como é que eu conheço uma pessoa que tem fé? Quando ela faz as coisas acontecer. Uma pessoa tem fé, é um homem de fé, é uma mulher de fé, quando aquilo que ela projetou, entregou na mão de Deus, ela coloca agora dentro de um projeto, e esse projeto em execução, realizou, tem fé. Está fazendo as coisas andar, tem fé. A pessoa que tem uma fé teórica, ela fica estagnada, ela tem até um bom conceito, uma boa definição sobre a fé. Mas a fé não foi feita para ser conceituada, a fé foi feita para ser experimentada, foi feita para ser vivida, foi feita para ser compartilhada, foi feita para ser doada. É atividade, é ação. A fé de um cristão, ela é ação, pautado nisso. Então eu pergunto, haverá futuro para uma igreja ou para um cristão que teoriza a fé? Com argumentos bonitos, impactantes, frases de efeitos, que toca na alma, ou até mesmo na mente. Isso é teoria. E a teoria, pautado na palavra, ela pode provocar emoção, mas em nenhum momento Deus quer você emotivo. Deus quer você racional, pleno, cônscio, sabendo o que está fazendo, o que está fazendo, com quem está fazendo, que época vive,
Deus não quer trabalhar com a sua emoção, porque tudo que trabalha com a emoção é passageiro. Deus quer alimentar a tua alma com uma fé viva, eficaz, forte, para você poder avançar em meio a todas as intempéries da vida. Então haverá futuro para uma igreja ou para um cristão que vive de teoria? O futuro existe para quem pratica aquilo que acredita. O que é o ato da ceia, senão a praxis da nossa fé? Fazer isso em memória de mim, acreditamos que Ele vive. Isso é ceia, prática da nossa fé. O segundo procedimento que Paulo fala enquanto Jesus não volta, ainda continua no verso 2 de 1 Tessalonicenses capítulo de número 1, no mesmo versículo, dando continuidade ao que nós falamos. Então Paulo diz, a igreja, um cristão deve proceder e viver enquanto Cristo não volta, com trabalho de amor. Na vida, irmãos, nós não fazemos nada sem amor. Por mais que você camufle dizendo, eu trabalho porque preciso, eu vou porque tem que fazer, eu cozinho porque tem que fazer, até as coisas mais ínfimas, nós fazemos com amor. Porque se você lava, se você passa, se você cozinha, é porque você tem um objeto dentro da sua casa que você ama. Se você sai todos os dias, a hora que sai e estuda, é porque você está se sacrificando por um objeto que você ama. Pode ser o cônjuge, filhos e etc. Agora, se você mora sozinho, não tem nenhum objeto de amor, o objeto de amor é você mesmo, que de modo intuitivo você faz para você, para ter uma vida melhor, uma vida boa, mais aprazível, conquiste os seus sonhos, é isso que você faz. Então sempre quando nós fazemos alguma coisa, por mais que tentamos camuflar com desculpas, o pano de fundo sempre será o amor. O amor é o único remédio que reestabelece relações sem efeito colateral. O amor é a ponte que é reconstruída para termos acordos de paz. O amor é o tempero do trabalho que deixa o trabalho leve. Tudo que fazemos, temos que fazer com amor. E Paulo diz que o procedimento da igreja, enquanto Cristo não volta, é um trabalho com amor. Nós não devemos pregar, cantar, orar, jejuar, ler, vir aqui. Se não for por amor, para que você veio na ceia? Porque é um culto diferente. É assim que tu acredita? É que na ceia, sabe, eu posso faltar em todos os cultos, mas na ceia é diferente. Nossa, Jesus condiciona o poder dele somente na ceia. Nossa, é assim que você acredita? Desculpa, irmãos, esse pensamento é muito fraco para o nosso Deus. Chega a ser medíocre, desculpa a minha franqueza. A ceia, como qualquer outro culto, é tão bom quanto, e cheio da presença de Deus, tão quanto qualquer momento com Deus. O importante é Deus estar, conosco está. O que pode mudar é a tua inclinação. Talvez a tua inclinação de quebrantamento de coração possa estar diferente no culto da ceia. Aí tu sentiu um negócio diferente, aí tu fala que é diferente. Mas não é o culto em si, é tu. É a inclinação do coração. Trabalho de amor. A minha pergunta então é, haverá futuro para uma igreja ou para um cristão que só trabalha? Que perdeu o amor? Para esses em Apocalipse, Jesus vem e diz, lembra-te de onde caíste, você perdeu a ternura. Lembra-te do primeiro amor. Quando você fazia por amor, que não tinha tempo ruim. Estava chuva, você estava cansado, mas você fazia. Estava frio, mas você estava cansado, mas você ia. Agora que você já é crente experiente, maduro, faça chuva, hoje eu não vou não, estou cansado. Não faz mais, perdeu o amor. Não perca o amor, pois é o amor que deixa o tempero, que faz com que a comida, o trabalho, ele seja aprazível
e leve. A terceira conduta que Paulo dá à igreja em Tessalônica, antes de Jesus voltar, como é que nós devemos nos proceder? Continuando no verso 2 de Tessalonicenses 1, Paulo continua na parte final do versículo: e da paciência e esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. O que é paciência, irmãos? Paciência é a persistência em algo árduo. Isso é paciência. Repito. O que é paciência? Paciência é a persistência em algo dificultoso, algo árduo, algo que não é fácil de se lidar. Entretanto, você continua lidando. Isso é paciência. E o que é a esperança? A esperança que tanto Paulo fala em Tessalonicenses é a expectativa de algo que com certeza virá. É ficar no portão esperando aquilo que com certeza chegará. É você aguardar, tendo a plena certeza de que você não será decepcionado. Então haverá esperança. Haverá futuro para uma igreja que não acredita mais no retorno do Cristo e fica criando subterfúgios para viver o presente aqui e agora, somente esta vida. O próprio Paulo escreve: se esperamos Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Haverá futuro para uma igreja que vive só nesta vida? E se esqueceu que um dia a última trombeta tocará. E quando tocar a última trombeta, aqueles que estiverem escritos no livro da vida, o seu nome será chamado. E nós ou ressuscitaremos ou seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares. Se você perdeu essa esperança, eu te aconselho, aceite Jesus de novo, e esta é a oportunidade. Pois não existe outro fundamento pela qual nós nos reunimos como igreja para a ceia. O fundamento é Jesus, que nos livra da ira vindoura e perdoa os nossos pecados. Há perdão para nós. Paulo continua ainda trazendo outras recomendações, como por exemplo, Paulo fala do modo puro de se viver, do modo produtivo de se viver e ser vigilante. Entretanto, eu termino citando 1 Tessalonicenses 5:23, que está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o meu desejo para a nossa comunidade cristã. Que não percamos a fé, melhor, que tenhamos uma fé operante, vívida, aguerrida, práticas de fé muito mais do que teoria de fé. Oro para que você e eu não percamos a esperança. Jesus vai voltar. Ele voltará. Em breve nós não teremos mais as lágrimas em nossos olhos. Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima, toda a dor, toda a tendência para o mal, toda a tendência para o pecado será extirpada. Viveremos em paz, sem conflitos, sem guerras, plenos, perfeitos como o perfeito Ele é. Enquanto isso não acontecer, Ele vai te sustentar para você suportar as coisas deste mundo. Mas quando chegar aquele momento, você vai poder descansar de todo o trabalho de sua alma. Por isso, até a vinda de nosso Senhor, continue firme, constantes. É assim que desejo que a nossa igreja esteja quando Ele voltar.
Quando Ele voltar, que Ele encontre a mim, que Ele encontre você, prontos, aptos, santos, para encontrar com Ele nos ares. Rever aquele que você e eu perdemos, abraçar e nunca mais se apartar. Que Deus prospere a sua vida em tudo. Deus os abençoe.